paz do Senhor, juventude de Cristo. Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E a nossa lição hoje, gente, a lição de número 5, traz o título Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote. Uau! E eu já quero dar boas-vindas ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo, diretamente de Brasília. Ô, pastor, seja muito bem-vindo. E já vai aí a primeira pergunta para o senhor, hein? Pastor César, como explicar Jesus, sendo da tribo de Judá, ser um sacerdote? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante e logo aqui na verdade prática da lição a gente pode ler que diz o seguinte: Jesus é o sumo sacerdote eterno e mediador do plano de redenção da humanidade. Quando falamos que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é justamente sobre isso que queremos falar. Na Bíblia, no Antigo Testamento, vemos apenas a menção de Melquisedeque quando Abraão dá o dízimo a ele. É a única menção que a Bíblia faz no Antigo Testamento sobre Melquisedeque. Sabemos que Jesus é da tribo de Judá e o sacerdócio era reservado aos da tribo de Levi. Como explicar isto? O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso implica? O escritor aos Hebreus vai dizer que Melquisedeque não tinha uma genealogia, ou seja, que o sacerdote de Melquisedeque não estava vinculado à sua raiz tribal, por assim dizer, mas devido a uma escolha divina. E Jesus, sabemos que ele foi o sumo sacerdote eterno, por quê? Porque ele foi escolhido pelo Pai para fazer esta obra em interceder pela humanidade. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que só existe um mediador. João também vai dizer que existe um, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é muito mais do que o sacerdote humano. Ele é um sacerdote eterno e segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós falamos disso, nós estamos dizendo que o sacerdócio de Jesus não segue os padrões humanos, mas ele segue os padrões divinos. Que interessante isso! Pastor César, eu gostaria de saber por que Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Quando olhamos para a história de Arão, percebemos que Arão é o sumo sacerdote que passou grande parte durante o culto no deserto, na instituição do tabernáculo, e ele passou por todos aqueles rituais da consagração juntamente com seus filhos. E eu quero apenas aqui relatar 2 acontecimentos sobre Arão que prova que ele cometeu seus erros. Um deles é que Arão estava juntamente com o povo comprometido naquela adoração ao bezerro de ouro, ocasião esta em que Moisés desce do monte e quebra as tábuas da lei. Num segundo momento, Moisés faz parte, juntamente com Miriam, em falar mal do seu irmão Moisés. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus é infalível. Além dele ter sido tentado em tudo, porém sem pecado, além também desse Jesus não se achar engano na sua boca, Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, é o único que pode interceder por nós, porque assim como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Não existe como comparar Jesus a nenhum sacerdote humano, porque Jesus é infinitamente superior. O sacerdote humano de Arão foi limitado, o de Jesus é eterno. O de Jesus, conforme o apóstolo João vai dizer, ele é o nosso advogado. Paulo vai dizer que ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é superior. É por isso que nós podemos ter confiança em chegar diante dele com o coração contrito, quebrantado, pois ele é o sumo sacerdote eterno e que tem
poder para interceder por nós junto ao Pai. E lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, jovem, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que certamente vai agregar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E nós estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lai, o que o subsídio do PIL traz para a gente essa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema o que nos separam. Gente, na era da tecnologia, muitas são as barreiras que se levantam para que possamos ficar separados do nosso Mestre. Se olharmos o tempo que nós passamos nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, nas nossas mídias digitais e tomando o tempo do Senhor, quando nós poderíamos estar orando, jejuando, lendo a Bíblia e buscando a face do Senhor. Passamos tanto tempo separados por umas necessidades tão banais. Precisamos estar juntos com o nosso Mestre, ouvirmos mais a batida do seu coração, estarmos alinhados ao seu propósito e não permitir com que nada nos separe dele. Precisamos caminhar junto com ele. Olha, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br e não permita com que nada te separe do amor e da presença do nosso Criador. E Pastor César, a juventude quer saber por que Jesus é considerado o mediador na nova aliança. A paz do Senhor, Diaconisa Laiane, essa pergunta traz uma aplicabilidade muito grande para nós. Porque Jesus é o mediador da nova aliança? Porque, em primeiro lugar, na sua morte, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso é muito interessante porque, pela altura que tinha aquele véu, era mais fácil rasgar de baixo para cima do que de cima para baixo. Mas isso tem um significado muito grande, porque a porta da salvação, esse acesso a Deus, quem rasgou foi o próprio Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele rasga o véu se rasga de alto a baixo, dizendo que agora não existe mais a separação. Todos nós, mediante o sumo sacerdote Jesus Cristo, temos acesso ao Pai. E é por isso que o escritor aos Hebreus vai nos exortar ao dizer que nós precisamos entrar por esse novo e vivo caminho que Deus nos consagrou pelo seu véu, isso é, pela sua carne. Jesus veio instituir essa nova aliança. A aliança que traz a graça, que traz a misericórdia, que traz a verdade. A aliança que vai expressar o grande amor de Deus para com a humanidade. Essa nova aliança que vai mostrar que o amor de Deus é sacrificial. Que mesmo antes que nós existirmos, mesmo nós estamos mortos em pecados e delitos, Ele intercedeu por nós naquela cruz do Calvário. Quando Jesus, não somente como sumo sacerdote, mas como cordeiro imaculado, foi traspassado por aquela lança, ele estava dizendo para mim e para você: eu sou o mediador da nova aliança. E através de Jesus Cristo é que todos os povos, independente de tribo, povo, língua e nação, independente de raça, independente de religião, todos aqueles que se chegarem a Jesus terão condições de se achegar a Deus e desfrutar dessa presença maravilhosa. Então, que eu e você venhamos a cada dia mais acessar a presença do Pai. O véu se rasgou, queridos, e hoje nós temos a liberdade de falar com Deus face a face. Deus te abençoe. Uau, conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, com a temática Quem é Jesus?, escrito por nosso comentarista da lição, Pastor César Rosa de Melo. Adquira já o seu exemplar em nossa loja virtual, editorabetel.com.br,
ou em um desses telefones que estão aparecendo em sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. A paz do Senhor!